Dentro dessas expressões, quando o consultor de vendas usa eu verifiquei, eu analisei, isso tem um valor, isso soa muito bem lá para o cliente, por quê? Porque ele já subentende que, poxa, esse profissional parou, ele foi lá ver quem eu era, ele realmente falou coisas que demonstram que ele sabe quem eu sou, já ganha um ponto. O cliente vai ter certeza que ele não está sendo tratado como todo mundo. E às vezes a gente pode fazer isso num cliente pequeno, está comprando pouco, mas às vezes você não tem informação suficiente sobre ele e, no entanto, ele pode ter um potencial incrível e tá lá na questão morna, na mesmice de sempre. E dependendo da situação, a gente até pode dizer o que de fato pega. Digamos que um cliente diga: não, obrigado, eu já tenho fornecedor suficiente, né? Ou já tenho um fornecedor que me atenda nesses produtos aí que você falou. E quando a gente diz para ele, perfeito, a intenção não é que você deixe seu fornecedor, apenas quero que você conheça essa linha de produtos, que tem esse benefício, que tem aquele. As empresas têm oportunidade de, né, comparar o atendimento, a variedade, enfim, aspectos importantes que são vitais aí para o funcionamento do negócio. Então é tranquilizar o cliente, porque senão fica aquele tipo, para começar aquele jogo da conquista ruim, né? O preço é melhor, não, eu te dou desconto, não, tu me dá isso. Chega um momento que não tem mais o que dar, daí fica complicado, aí perde cliente. E a questão do contexto ajuda a ilustrar tudo isso. Então, digamos que agora a gente tenha uma baixa do frango de estabelecimentos de alimentação, modificando alguns pratos, colocando pratos novos como uma novidade. Então, os cardápios hoje, e o público aceita muito bem isso, se integrando àquilo que está disponível no momento. Né? Isso também dá uma ideia de inteligência para o negócio. E realmente ele não está falando com o consultor, né, com o fornecedor, que tirador de pedidos. Os cardápios móveis, né, que as empresas têm colocado isso para os seus públicos, que precisa ter essa flexibilidade. E mesmo que você tenha o produto mais caro, se naquele momento, baseado na reação daquele cliente, né, na angústia que às vezes ele pode estar, na dificuldade que ele pode estar, você der uma solução mais coerente para aquele momento que ele está passando, isso vai elevar a confiança num grau muito alto, né? Porque você está sendo atencioso, enfim, coerente com a sua apresentação, com o seu atendimento, né? E não querer que o cliente, olha, agora eu não posso comprar tal coisa, mas vai ter que comprar. Não, tem que achar um meio termo ali para continuar atendendo o cliente até passar essa fase um pouco mais desafiadora. Tem algumas respostas, às vezes, que os clientes dão que também precisam ser consideradas. Quando um cliente, né, o consultor de vendas, diz: olha, eu vou te mandar uma apresentação, ele pode, naquele momento, dizer: não, obrigado, já tenho fornecedor, não me manda, eu não vou nem olhar, então não perde teu tempo. Existe. Né? Agora, tem aquele cliente que ele diz: não, eu já tenho fornecedor, mas todo caso me envia que eu vou dar uma olhada. Às vezes pode cair no esquecimento e aí vai depender do consultor de vendas. Mas sempre quando ele colocar o mas o que é a palavra mas? Mas é uma situação, na língua portuguesa pelo menos, é uma ideia de contrariedade, uma ideia de oposição. Então, ele não está fechado totalmente para aquela situação. Então, essas entrelinhas sutis deixadas pelos clientes, elas precisam ser aproveitadas, porque isso é um sinal que você pode avançar. Não de qualquer jeito, mas pode avançar. Uma consideração bem simples, né?
nessa questão de um cliente que já tem um fornecedor. Então, vamos supor aqui que se você vai enviar uma informação de um pescado, então você vai usar um contexto ou a safra alta daquele tipo de peixe, daquela qualidade, que ele tem um alto rendimento. Então, procurar falar as palavras mágicas aí e principalmente é a racionalidade do produto, né? Que nem eu falei lá no início. Então, por exemplo, com esse pescado aqui, o cliente pode fazer 30 receitas. Então, isso também vai ter que pesquisar, tem que ter esmero aí, né? E às vezes o cliente não, a gente acha que o cliente sabe tudo ou está tudo pronto ali na cabeça dele e não. Às vezes o consultor de vendas vai colocar, olha, é possível fazer 30 receitas, do almoço ao jantar mais elaborado. Nem ele às vezes lembra que dava para fazer 30 receitas com esse tipo de peixe. Está mais precisando economia, versatilidade, praticamente com a mesma operação ele resolver vários momentos ali no estabelecimento dele. Então, o cliente está aberto a receber sugestões, ideias, relembrar, né, às vezes o uso de alguma coisa, para que ele possa ali ter o potencial máximo daquele produto. E às vezes também sugerir coisas novas. Já pensou num cardápio infantil? Né? Aí cria um cardápio criativo que vai encantar as crianças, o jeito de colocar o peixe ou com os enfeites com os legumes, enfim, dá para criar muitas coisas interessantes. Já ganha os pais, já ganha elogio, já chama a atenção. A saudabilidade é um outro aspecto também, criar experimentação, degustação e um pouco mais adiante, no sentido, nessa variedade de fazer oferta. Estamos aqui na oitava estratégia. A oitava estratégia é a gaveta de motivos, né? Motivos para entrar em contato com o cliente que já é atendido. E nessa gaveta de motivos tem 5 componentes aqui que valem ouro. Vou ligar ou usar uma das outras ferramentas digitais fora do momento da correria lá da semana. Tempo de relacionamento. Acima de 6 meses ou acima de 1 ano, tem que comemorar, tem que relembrar através de uma mensagem, de uma bonificação, de um bilhete, algo que só que tem que estar no controle do consultor de vendas, né? Então, isso é um reforço dessa parceria. Olha, ficar 1 ano inteiro atendendo, 6 meses atendendo, enfim, é uma coisa muito bacana. O cliente não pode ser tratado, porque ele está num lugar mais confortável, talvez, que o consultor de vendas, né? Ele pode ter vários fornecedores. Já o consultor de vendas tem que trabalhar um pouco mais para ter vários clientes. Data do aniversário do comprador, do chefe, do cozinheiro máximo. Então, sempre aquela pessoa que tiver um relacionamento direto tem que mandar um e-mail, um bilhetinho, algo tem que ser feito no dia do aniversário dessa pessoa. Outra questão valiosíssima, tempo de existência do estabelecimento. No nosso mercado, no nosso país, neste momento, quem está há 1 ano já de vida, trabalhando, funcionando, atendendo, é um herói. Então, tem que ganhar os parabéns. Às vezes é 1 ano, às vezes 2 anos, 5, 10, 20, 30, né? Então, tem que mandar. Outra questão, às vezes eventos gastronômicos ou entretenimento, né? Por exemplo, Carnaval, Páscoa, Natal, Ano Novo, né? Outro motivo, abertura de uma nova filial, uma nova franquia, que seja, tudo tem que estar no radar.
Introdução de uma nova operação, quantos clientes já estão executando, já estão com uma nova operação e às vezes o consultor de vendas não sabe. Por exemplo, ele atende ao meio-dia e à noite é delivery, né? Agora com as dark kitchens. Então, tem que ter relacionamento para poder fazer essas descobertas. Não só quando o cliente já está lá 1 mês, 2 funcionando. Alteração do cardápio, mudança de estação, dias de categorias profissionais, sommelier, nutricionista, cozinheiro, chefe, garçom, panificação. Então, todas essas categorias merecem uma comunicação, novidade. Chegou um produto novo, um lançamento, uma funcionalidade nova, ampliou a linha, tudo tem que ser comunicado. E depois outras questões também que são pesquisas, né? De aceitação de um produto, às vezes até a empresa, o fornecedor quer tirar aquele produto e quer saber a opinião do cliente, se aquele produto para ele é importante, e às vezes eu vou dizer um negócio, vão descobrir, o fornecedor pode descobrir que o cliente nem lembrava mais que o fornecedor tinha aquele produto e que ele quer aquele produto, que ele acha importante. Então olhe como é que são as coisas. Convite para visitar o fornecedor, tomar um café, fazer uma rodada de negócios, convidar outras indústrias e as pesquisas normais para checar a satisfação sobre a entrega, sobre o atendimento do consultor. E nesse caso tem que ser de uma maneira bem isenta, né? Uma equipe ou um profissional que vai fazer isso, que é para poder colher a melhor informação possível. E o que ganha com isso, nessa gaveta de motivos? Um boca a boca mais positivo sobre o negócio, indicações, né, para outros clientes, evolução na esteira de produtos. Quem tem esse tipo de relacionamento profissional consegue isso, com proximidade, preferência, né, enquanto fornecedor, treinamento, referências internas de um bom atendimento, não só para reciclar um consultor de vendas que possa estar precisando, mas na chegada de um novo consultor de vendas, ele ter essa referência de bons atendimentos e isso possa estar catalogado, registrado, para poder, enfim, servir de modelo e replicar. Né? Que você pode ser aí um pequeno fornecedor, só você faz tudo isso, ou ter apenas um consultor, ou ter um pequeno time com 2, 3, 5, enfim, isso vale para qualquer tamanho, né? Então, cada atendimento pensado, estruturado, elaborado, isso vai qualificando esse profissional, que vai retroalimentando esse conhecimento, né? E fica apto a lidar com vários nichos, um restaurante vegano, uma churrascaria, uma hamburgueria, um bistrô e um restaurante de especialidades, um à la carte. Enfim, a mente expande com esse tipo de atendimento. E a nona estratégia é a escuta. Né? Escuta na venda digital, ela é determinante. Se escutando o profissional, ele vai não só ouvir de alguém, do coordenador, do supervisor, olha, isso não foi legal, isso foi legal, mas ele também tendo a iniciativa de ligar. Digamos que ele vai mandar uma mensagem, ele vai fazer uma ligação, ele mesmo grava e vai se ouvir, né? E vai começar a analisar, poxa, eu acho que aqui faltou isso, eu acho que eu deveria ter sido mais incisivo, não falei tão bem assim sobre as soluções, olha a objeção tal, preciso tratar essa objeção, esse argumento ficou bacana, consegui passar a mensagem para o cliente, ele me respondeu, foi receptivo. Então a escuta, ela serve para isso. Eu acho que aqui eu poderia ter sido mais objetivo. Esse cliente, ele tem um jeito que
tem que ser mais direto. Esse outro não, esse quer saber detalhe do detalhe do detalhe. Este outro se sentiu inseguro. Quando eu falei que eu ia mandar o vídeo do produto, do funcionamento, da apresentação, ele se tranquilizou. Alguns até podem dizer, nossa, mas eu já atendo esse cliente, não tem frescura, é de boa. Mas, no entanto, a venda está limitada, condicionada àquela situação, nem vai nem vem. É capaz de passar um ano vendendo a mesma média. A mesma média, que pode ser uma média boa, mas também pode ser melhorada. O cliente pode ficar mais satisfeito, que às vezes não adianta ter uma média boa e não manter aquilo, né? Não manter nem a média e nem o cliente. Então, antes de tudo, é preciso ter essas observações dessas estratégias para manter essa relação por maior tempo possível. Um outro tipo de conversa também que o consultor pode observar. Um exemplo. Oi, João, tudo bem? Você viu aquela jogada no jogo de ontem com aquele timinho de terceira categoria e não é que perdeu? Você viu aquela jogada? Aí o João responde, pô, cara, tô na correria e agora eu não tô aqui atucanado e me liga outra hora, tá? Tudo bem contigo? Tudo bem, então tá, tchau. Pronto, matou. Se a ideia era entrar com um papo mais ameno, né, fazer um quebra-gelo para poder conversar com o João, já era o quebra-gelo. E nesse caso, sempre tem que ter um desconfiômetro, tem que estar ligado o tempo inteiro. Né? O tempo inteiro. Normalmente, o ideal é entrar com o que tem que ir direto ao assunto, principalmente porque já conhece o João, tem que saber alguma coisa dele para saber a hora que tem que entrar com um assunto né, que não é do negócio, para poder não acontecer isso. Senão foi uma ligação perdida. E para o João pode parecer, poxa, esse cara não tem o que fazer, bem na hora que eu estou trabalhando, bem na hora que eu estou, ou agora que eu estou atucanado, sabe? Então, é ruim isso. Não funciona. Essa escuta, ela tem que ser praticada, tratando-se de times, né? O time de um, né? Onde tenha mais de uma pessoa e tem alguém responsável sobre elas, sobre esse atendimento, tem que ter essa observação, tem que ter essa escuta, essas conversas, que não pode ser de intimidar ou constrangimento, mas sim de ajudar, né? De melhorar. Na venda interna digital, de sucesso para poder escalar a participação no faturamento, vender muito. A matéria-prima é consultor de vendas, treinamento e as ferramentas digitais. Eu diria que o consultor de vendas é a principal ferramenta, por enquanto. Né? Então, essa pessoa tem que ter orientação, tem que ser bem assistida da melhor forma possível. E aqui na nossa 10ª estratégia é emoções, né? Então, o trabalho de vendas, acho que em todas, né? Uns são mais corridos, outros são um pouco mais tranquilos, mas na atual conjuntura e a característica da venda interna é realmente uma movimentação muito forte em determinados dias e um pouco menor em outros. Mas ainda assim, um consultor de vendas, ele trabalha com várias camadas de emoções, né? Pressão, medo, incerteza, ansiedade, preguiça, procrastinação, insegurança, dúvida. Algumas coisas o próprio profissional cria, né? E outras ele precisa ir trabalhando e ele precisa ter essa orientação para poder ir dominando
essas emoções que às vezes podem atrapalhar. E a maneira mais simples é trabalhar argumento e objeção. É conhecer o que vende, quais são as soluções que tem, né, que dispõe, tanto no sentido de equipamento, de alimentos, o que for. E depois é conhecer aquele mercado, aquele nicho específico, as suas características principais e trabalhar argumentos e dúvidas. E essa composição dos argumentos e dúvidas não tem uma caixinha de surpresa dentro, que lá dentro tenha todas as soluções. Não, tudo é muito adaptável. Se eu falo com o restaurante vegano, eu pego essa linha mestra de conhecimento e aplico no vegano, levando em conta as suas particularidades. A mesma coisa eu vou pensar na churrascaria, a mesma coisa num hotel, a mesma coisa num hospital. Tudo pode ser alimento, tudo pode ser equipamento muito parecido, às vezes muito tamanho, mas tem as suas particularidades e isso é um ponto-chave em tudo. Se demonstrar para o cliente que o consultor não está dominando o nicho, né, que ele está tentando se apresentar, ele já perdeu aí 50%, 60% da oportunidade. Aí começa a sofrer mesmo ou não conseguir vender. Tratando-se de um ambiente interno, se você está com um time de 5, de 10, de 20, tem que ser algo saudável, com energia boa, né? Acho que tem que ter firmeza, tem que ter profissionalismo, porque o baixo astral, a desmotivação, isso influencia às vezes negativamente um ambiente todo e isso não é legal. Então as pessoas precisam ser orientadas nesse sentido, né, que isso realmente... E outra, o cliente percebe a energia. Se a pessoa está lá no baixo astral, meu Deus, a voz fica mais baixa, ou a pessoa está sentada numa posição mais fechada, a voz não sai direito. Então o cliente percebe que aquela pessoa não está num dia bom, ou está triste, ou enfim. E às vezes um ambiente perturbado, isso também não é legal, é ruim. E o como resolver isso? Rodadas de conversas, encontros sistemáticos, não chatos, divertidos, participativos, e para falar de metas, para falar de argumentos, para falar de objetivos, para falar das coisas legais que acontecem, que nem tudo às vezes é problema, fazer um brainstorm de argumentos, de ideias para vender mais e melhor, que as pessoas às vezes têm um valor assim incrível, têm ideias fantásticas, às vezes, né? Não é porque é um consultor de vendas que você não vai aproveitar aquela sugestão que foi dada, é isso. E se você é sozinho, tem que fazer que nem um ator aí, né? Conversar consigo mesmo, né? Então, maneira de sentar, conversas individuais, elas são legais para dar suporte para as pessoas, às vezes elas não estão numa fase legal ou estão com algum problema, todo mundo é de carne e osso, mas o trabalho, os resultados, eles precisam ser entregues. Então, o papel desse facilitador é para isso também. E para finalizar, mesmo reforçando aqui, mesmo que o consultor de vendas conheça demais o cliente, tenha uma super intimidade, nunca vá fazer uma ligação sem entrar no cadastro do cliente, sem olhar as últimas compras, o ticket médio, as categorias que ele está presente, o limite de crédito, como é que é a presença dele nas redes sociais, ver se tem algum contexto que ele se encaixe naquele momento. É melhor fazer 30 contatos bem feitos,
com uma estrutura de começo, meio e fim, do que mostrar volume de ligações sem resultado algum. Nenhuma técnica de vendas prospera se não houver a contrapartida do conhecimento. E conhecimento é algo vivo, não é só num dia. Toma aqui o catálogo, vamos treinar hoje e a vida que segue. Não! Os produtos mudam, comportamentos, sugestões, muita coisa acontece. Então, nada continua estático. Então, estudar o negócio é algo eterno, né? Eu tenho 15 anos, 20 anos desse mercado, ou 3 anos, não importa. Todo mês é um mês, toda semana é uma semana, tanto é que existe verão, existe inverno, existe primavera, né? Estações aí diferentes, comportamentos diferentes, produtos diferentes. Então é isso, eu espero que tenha sido útil e se for, por favor, deixe seu comentário, diga o que você gostaria de ver e ouvir aqui no canal e se inscreva, né? E diga aí o que é mais importante para você. A gente se vê no próximo vídeo.